Oi, oi, gente, namastê. Bem-vindo a todos, todas. Obrigada pela presença em mais uma live nossa do projeto Conexões Somáticas. Bem-vinda. Bem-vindos ao projeto das lives Conexões Somáticas. Já que a live também vai ficar gravada, já vou aqui colocando algumas informações. Bem-vindo, pessoal. Algumas informaçõezinhas do que é o nosso projeto, esse projeto que nasceu com esse meu desejo de cada vez mais trocar com profissionais da área somática, da área que traz o corpo, a mente nos processos terapêuticos. Então a gente já está com a 6ª live e sempre trazendo um tema de alguma terapia corporal, de alguma abordagem. E sempre eu gosto de lembrar que, como é muito abrangente esse tema, corpo, mente e terapias, a gente aqui quer, né, no Conexões Somáticas, trazer para a gente conseguir ampliar os nossos horizontes sobre os diversos tipos de terapia. E é importante frisar aqui, nenhuma é melhor que a outra, né? A gente só quer se engrandecer com tantas terapias, tantos mestres, professores que criaram diversos tipos de terapias. E hoje, em especial, uma que eu amo muito, bem-vindos, bem-vindos, uma que eu amo muito, que é o tema de trauma, onde eu já tenho uma formação e estou finalizando a minha 2ª formação em experiência somática, que é o SE. E aí, hoje eu falei, poxa, tenho que falar um pouco mais de trauma aqui nesse Conexões Somáticas. Então, a primeira live que a gente vai falar de trauma, mas aguardem que daqui para frente também vão ter outras, mais coisas aí sobre trauma. E eu resolvi chamar uma pessoa que eu gosto muito, que eu me conectei muito nessa minha formação agora, que é a Cris Coelho, já vou chamar ela. E a Cris, ela sempre foi bem receptiva, ela é assistente, né? Ela é fisioterapeuta, já vou até introduzi-la. A Cris, ela é fisioterapeuta de formação, mas ela foi intensivista também já, e ela tem diversos tipos de formações internacionais em terapia corporal também. E ela é assistente já por muito tempo dessa formação que eu tô agora também fazendo, que é o SE, o Somatic Experience. E aí a gente resolveu falar desse tema bem básico, porque tem um mundo para falar sobre trauma e corpo. E a gente vai trazer um pouquinho sobre as principais coisas sobre trauma e um pouquinho da história da Cris, que é muito bonita também, de como ela chegou até aí. Então sejam todos bem-vindos, peguem seus cafezinhos, água. Já tem uma galerinha aí do SE. Eu vou deixar aqui gravadinho também o nosso tema. Enquanto isso, já vou convidar. Maravilhoso sobre trauma. Trauma e corpo, corpo e trauma. Bem-vinda, Cris. Olá, Nath, brigadão pelo convite. Eu sempre adoro falar sobre a experiência somática e de como isso é um método que pode transformar a nossa vida e, se você está na área de ser terapeuta, também pode usar profissionalmente, mas muda a vida não só de quem leva para o profissional, que é o que eu também levo, mas como mudou a minha vida, né? Então, eu sou muito apaixonada pela Somatic Experience. Já é uma boa introdução, Cris. É uma coisa linda de falar que não é só para quem quer trabalhar com isso, né? Assim como o yoga, eu me lembro quando eu comecei, não sabia se eu ia ser professora ou não, mas eu comecei como autoconhecimento. São terapias incríveis para a gente se olhar, para a gente ressignificar muita coisa em nós, né? Enquanto, Cris, eu vou até já fazer esse chamado para você se introduzir, contar um pouquinho, né? Eu te introduzi aqui brevemente, para você ter todo espaço para você se introduzir, e eu vou deixando aqui o nosso tema, aqui escrito, gravado. Vamos lá, quando quiser. Bem, vamos lá. Minha base de formação é fisioterapia. Eu, na verdade, quando comecei, tive que optar, porque eu entrei para mais uma faculdade, e
tinha outras opções. Eu cheguei também a trabalhar com. A trabalhar, não, a iniciar a faculdade de psicologia por 2 vezes ao longo desse caminho, mas me formei primeiro em fisioterapia, realmente intensivista, fiz vários cursos e eu comecei a perceber realmente que não adiantava eu querer tratar, fosse um dedinho que eu não tratasse o emocional. E fui chegando para o lado dessas outras terapias são centradas no corpo. Né? É terapia, mas é centrada nas sensações do corpo, no corpo, e fui cada vez mais me enfronhando por esse lado. Numa penúltima formação, de repente, eu fui contar uma história que eu sempre contei achando graça, de bullying dos meus irmãos, eu sou caçula, e eu achava engraçadíssimo, contava achando graça. E quando, de repente, veio o meu inconsciente, ou seja, a memória implícita. Eu me deparei com a criancinha que eu não achava graça nenhuma daquilo. Eu, na verdade, estava vendo monstros. Então, foi incrível, porque na hora realmente eu fiquei péssima, eu reagi como essa criancinha, e dali eu fui introduzida, eu pedi para ser trabalhada com alguém especializado em trauma. E comecei a fazer um trabalho com uma terapeuta que eu amo, divina, por quase um ano, e quando eu me formei nessa outra técnica, eu já estava bem nessa área de trauma. E aí foi que eu comecei a fazer a formação de Trauma Tem Cura. Então, pela própria história, né, Cris? Acho que assim como muitas pessoas, né, por alguma dor, seja até física, uma dor crônica ou psíquica, a gente acaba caindo nessas terapias que depois a gente ama tanto, né? A minha história também é um pouco parecida, mas um outro dia eu conto para a galera que já me conhece um pouco aqui. Mas é sempre por padrões repetitivos, por dores psíquicas que a gente vai acabando buscar, né? Muitas das coisas e tentando encontrar respostas. Então, muito linda essa sua trajetória, Cris. Então, acho que para a gente, de repente, começar um pouquinho, né? Trauma assusta um pouco, assim como me assustava a palavra trauma, porque eu achava que era uma coisa, ai, não tenho trauma. Nossa, imagina, até, né? E Todo até mundo hoje, tem, qualquer um tem. viu, gente? Todos estão aqui, saibam que todos temos traumas. Mas é interessante a gente, às vezes, desmistificar mesmo e trazer uma simples definição do que é trauma, porque eu achava mesmo que era algo episódico. Grandes acidentes, grandes abusos, enfim, traumas de choque, né? Quando a gente vivesse alguma coisa muito. E depois estudando, já na yoga eu estava escutando falar disso, falava, não, é muito mais abrangente que isso. Então, Cris, fica à vontade para trazer um pouquinho esse seu entendimento, para ver se a galera vai também se reconhecendo e entendendo um pouco. É, é legal você falar disso. Realmente, o que a gente vai percebendo e aprendendo é isso, né? Trauma todos nós temos, né? Dá para perceber quando a criança tá ainda dentro da barriga, tem gente que acredita em outras vidas, e daí vai. O trauma, na verdade, a traumatização só fica exemplo. Se eu e você tivermos no mesmo terremoto, eu saí toda arrebentada, você sair sem um arranhão. Pode ser que eu não saia traumatizado e você saia, porque vai depender de como o meu corpo, a minha fisiologia foi recebida depois disso. Então, é impressionante, assim, tem traumas que você nem sabe, que tem como eu não sabia que eu tinha na minha história, e tem horas que o corpo, e é o corpo que fala, e é impressionante como o corpo fala mesmo. Tem lugares ou sensações, e tem vezes que você não sabe. Você falou aí que é muito interessante, padrões repetitivos, que às vezes é isso. A pessoa, por exemplo, a pessoa nasce sem, deveria estar ótima no mundo, e aí começa a acontecer os desafios, desafios, desafios. Então, ela passa a ter que agir no mundo para poder estar
está ali, como é que eu me defendo desses desafios. Só que quando ela vira adulta, essa forma de agir, atuar no mundo, não é mais tão, não vale tanto a pena. Ela nota que, peraí, eu não está funcionando direito mais. E aí sim é legal. Vamos lá olhar o que acontece. Por que você agora pode se liberar dessa defesa, disso que você aprendeu a agir do mundo desse jeito? Tá. Só um comentário, ó. Luíse, sua fã aqui, ó. Boa tarde, ansiosa para ouvir a Cris Coelho. Galera dando oi aqui, gente, bem-vindo a todos. Cris, é muito interessante isso, assim, é tema infinito, né? A gente já fala para o pessoal aqui que é tema de vida, falar sobre trauma. Lógico que aqui em 45 minutos a gente vai trazer algumas pitadas, né, Cris? Mas, por exemplo, existem diversas categorias de trauma, né? Que é o que você Sim. estava falando. O trauma realmente de choque, de, né, que você falou, se tivermos as duas num terremoto, como cada sistema nervoso vai reagir, esse é um tipo de trauma. E esse mais de padrão repetitivo entra nas categorias do trauma de desenvolvimento, né? Esse foi o que eu me apaixonei muito, porque entra demais na minha história. Eu não tive, até que eu me lembre, um episódico na minha história. Mas por padrões repetitivos, e olha que louco, Cris, fazendo muitas terapias, sempre gostei muito, né? E mais as verbais, não somáticas, não vinham para o corpo, né? Os terapeutas que eu tinha. E aí, até que quando eu caí para uma terapeuta que trazia o corpo nos processos terapêuticos, há uns 10 anos atrás, não faz tanto ainda tempo, por isso que eu comecei a estudar isso. Ela falou assim: tá, mas Natália, você já sabe esse padrão. Tá vendo que sua mente já sabe? E eu tô falando, gente, porque muita gente vai se identificar. Mas você já sabe esse padrão. Mas por que você não muda? Aí ela me pegou, eu falei: é mesmo. Ela falou: por quê? Tá no corpo, tá na fisiologia, é um outro lugar que a gente tem que sentir. Não mais pensar ou racionalizar sobre um padrão. Tipo, nossa, por que eu faço isso se eu sei que me faz mal? E aí, quando a gente foi, então, desvendando o implícito, que é o corpo, eu fui conseguindo mudar algumas coisinhas. Você falou a grande história da experiência somática, né, que é um método que o Peter Levine que sacou essa história toda, ele foi estudar lá os animais e ele começou a perceber exatamente isso. Por que os animais lá na selva, por que eles não ficam traumatizados? Porque eles descarregam, depois do susto, depois do trauma, eles descarregam, eles põem para fora do corpo o que ficou ali. A gente tensiona, a gente muitas vezes, quando a gente fica traumatizado, a gente nem percebe. Por isso que o corpo está ali com aquela memória. Pode ser uma tensão, eu estou com uma tensão nas pernas, ou com as pernas inquietas, que seja. Algumas outras situações, várias, uma tensão, uma dor de cabeça que não sai, seja lá o que for, muitas vezes é o corpo está querendo te contar alguma coisa que está presa nele. Então, esse método, a primeira coisa que ele traz é exatamente isso, ele poder você ter espaço, obviamente que a primeira coisa com segurança, para segurança e vínculo com o terapeuta, você poder, com isso também, entrar em contato com seus recursos, para a partir dali, não vai nem entrar direto no trauma. Você primeiro tem que ter espaço para o seu corpo ter segurança, para depois poder fazer esse trabalho do corpo. Peraí, seu corpo está querendo falar ali. E a gente poder perceber o que o corpo está querendo fazer, que ele não pôde fazer na época, né? Que ele ficou traumatizado, e ele poder finalmente finalizar ou descarregar, colocar para fora, de alguma forma autonômica, não é? Porque não adianta ser na cabeça, que é como você falou, tem que ser vindo de dentro do corpo, né? Ele poder descarregar e colocar para fora, vindo de dentro do corpo e se liberar. Se liberar. Claro que algumas vezes a gente depara e vai num trauma lá de infância ou num outro trauma, e aí a gente pode, descarregando, fazendo todo esse cuidado, ressignificar. A gente não vai mudar aquela história. Claro que não, aconteceu.
mas a gente vai mudar a forma, vai ajudar o cliente a mudar a forma de, agora isso aqui, ok, Hum. posso olhar com outros olhos, com outras sensações. Isso que é o mais lindo, né? Que é sobre sentir, né, Cris? Mais do que eu pensar sobre o que me aconteceu, né? Eu, eu consigo sentir que aquilo talvez não me desregula, não me afeta mais tanto, né? Seja uma cena, né, de trauma episódico, ou seja um bullying, um trauma de desenvolvimento, algo que eu passei por anos vivendo, uma negligência, enfim, né, um abuso verbal. E aí a gente talvez talvez não, né? O que acontece quando a gente reprocessa, né, o trauma no corpo é muito lindo isso, porque quando a gente vive isso, dá essa propriedade para falar que é até meio inexplicável. Você olha para uma coisa que te ativava, te incomodava tanto, gerava emoções estranhas. Você, quando pensa ou tem a memória daquilo, você sente diferente. É sobre sentir, né? Você fala, nossa, não me pesa, não Sim, sei, né? Algo diferente. até porque é o que você falou, assim, né? A mente, como temos alguns mestres nossos que lembram bem, a mente mente. A mente mente, ela fica. Se eu e você, daqui a pouco, outra hora, em outro momento, alguém pode perguntar: e aí, como é que foi que você combinou essa live com a Nath? Como é que a Nath combinou com você, ou vice-versa? Cada uma vai contar uma história completamente diferente. Chegar, como é que você conheceu o seu marido? Cada um vai ter uma visão e a mente vai mentindo, ela vai mudando. E ela, muitas vezes, quando ela fica traumatizada, ela fica fixada naquela história. E aí é que rola realmente. O trauma é a fixação. Ou seja, aquele cliente que chega sempre contando quase que a mesma história, ou você sempre está achando aquilo. E aí trauma é fixação. E a vida é fluxo, né? A vida é fluxo. A gente está aqui se movendo, seja com a respiração, com o coração, com a circulação, com tudo. A vida é fluxo. Então, quando a gente consegue ressignificar o trauma, consegue trabalhar o trauma, a pessoa começa também a se sentir mais em fluxo na vida. É uma linda definição que eu gosto também, uma das definições de trauma, né? Que é a fixação. Entra muito nisso, né? De padrões repetitivos, aquilo que eu não estou conseguindo mudar, né, em mim, ou seja, uma dor também crônica, enfim. E a gente pode dizer, Cris, que também uma outra definição é essa sobrecarga de estresse no sistema nervoso, né? Então, tudo que foi para mim, é aquilo que você falou, a gente viveu talvez uma mesma cena traumática, mas eu me traumatizei e você não, ou vice-versa. Então, é quanto de estresse cada sistema nervoso pôde reter e soltar. E aquele que não soltou, ficou, gera aquela carga, que aí podem dar 1 milhão de sintomas, que a gente já falou de alguns aqui, né? Como padrões repetitivos de comportamento, dores crônicas físicas, insônia, depressão, estresse, ansiedade, são vários desfechos, né, de trauma que a gente até então às vezes nem sabe que é trauma, né? Sim, sim. Síndromes, né? Que você vai. Agora, quando você entrar no avançado, na turma de avançado, é a primeira coisa que a gente vê. Hum. Muitas síndromes, elas vêm de traumas, de traumatizações. E aí a gente começa a trabalhar, é muito legal na experiência somática, realmente poder também é muito bacana quando você vai vendo o caminhar daquele cliente que chegou com determinadas queixas e os sintomas, né? E você ir vendo aquilo se transformar. É incrível. Eu sou outra. Nossa, imagina, antigamente eu era um jeito, hoje em dia quem me viu ontem já não me conhece mais. E mesmo assim, é claro, ainda tenho desafios, ainda, nossa, tem coisas que, óbvio, me ativam, e isso é outra coisa, que a gente, principalmente logo no início, a gente quer ensinar, quer aprender e ensinar para os nossos clientes que a gente também
precisa estar atuando sempre, que é a autorregulação. Porque, às vezes, eu olho... Exemplo, vou até dar um exemplo, porque eu perguntei para uma cliente minha ontem, foi muito legal a sessão, e eu perguntei se eu podia tocar nesse assunto. Exemplo, ela foi para uma aula de crochê agora, fez 3 aulas e falou, eu estava odiando, aí na cabeça a gente pensa, não, mas de repente é uma coisa que você não gosta, nananana. E ela, pois é, e aí eu fui tentar fazer os pontinhos lá, de repente me deu uma vontade de chorar, eu falei, não posso chorar aqui, vou no banheiro. Aí deixei ela falar, né? E aí daqui a pouco eu pedi, vamos parar um pouquinho, sentir no corpo isso que você está me contando agora, qual foi a sensação? E aí ela veio, começou a sentir muita falta de ar, muito aprisionamento, muitas sensações. Claro que a gente, quando vai nesse esquema, eu já estou há algum tempo com ela tem muita segurança comigo, já tem muitos recursos, tem tudo, então a gente pôde ir. E aí veio uma memória dela, de infância. Então, ela em criança, pequenininha, ela precisava ficar com a avó, né? Porque os pais trabalhavam, e ela com a avó, e a avó lá, que tinha acabado de perder também o marido, então numa situação que ela tendo que mexer, a avó querendo mexer em retalhos e tudo mais, e aí ela pôde descarregar, não era aquilo que essa criança queria estar ali. Como traumatizou? A criança queria brincar. Então a gente pôde trabalhar isso, pôde descarregar aquilo que aquela criança ficou aprisionada ali, o que no corpo ficou aprisionado ali, e ela pôde descarregar, e aí sim mudou completamente o semblante e toda a história. Então, são pequenas historinhas assim, isso é para dar um exemplo, já que foi tão recente ontem, e a gente conversou hoje sobre isso, perguntei se eu podia contar, que é incrível a transformação, e como são pequenas bobeiras, que você acha assim, nossa, mas poxa, a pessoa mexeu aqui, apagou essa luz aqui, que droga! Mas eu não estou com raiva, não é dessa pessoa. Ativou alguma coisa lá no meu organismo que está guardado. E aí a gente precisa, né? Porque o cara me deu uma fechada no carro, chego em casa irritada, aí vejo o copo na mesa, ai, Fabiana deixou o copo na mesa. Na verdade, não é isso. Então é começar a perceber, peraí, disso eu tinha um amigo que não é terapeuta, mas que eu gostava muito quando eu chegava. Porque aí aconteceu. Eu era bem assim, né? Porque aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o quê. Ele falava, Cris, parecia um terapeuta de trauma. Cris, você está brigando comigo? Eu achava tão bonitinho. Aí é que eu assentava, sabe? É muito interessante, Cris, esse ponto que você está trazendo, porque são coisas sutis que muitos de nós, e eu diria quase 100% da população, se não 100%, a gente está desregulado emocionalmente. A gente não aprendeu ainda, né, nessa nossa sociedade, não teve educação emocional nas escolas. Né? Uma coisa que eu sempre bato na tecla, a gente tem que ter educação emocional para a criançada, a gente precisa sentir o corpo desde criança, que ele revela muita coisa. Enfim, mas aí dá pano para manga, né? Dá outro tema. E o quanto de nós a gente acha que isso é o nosso padrão. Por exemplo, nossa, meu intestino, eu faço cocô de 3 em 3 dias. E as pessoas acham que isso é o normal. Ah, eu sou irritada porque eu sou, sei lá, virginiana, aí joga alguma coisa de signo. Eu sou escorpiana, né? E a gente acha que isso é o normal. Mas quando a gente vai cavucar e traz para o corpo, ele revela que pode ter muitas coisas ali para a gente descarregar e viver de uma forma melhor, né? Então, às vezes, pequenas coisinhas mesmo, pequenos, assim, coisas emocionais que a gente acha que... E a gente vai sendo resiliente, o ser humano é muito resiliente, a gente vive com aquele estresse. Ah, eu sou impaciente mesmo, né? Impaciência, falta de memória, são altos, tem altos indícios de ter trauma aí, né? Sim, no fundo, tudo que não está muito adequado, que você não está muito satisfeito daquilo ali, eu
eu falo claramente, por exemplo, quando os clientes vêm procurar e eu falo, porque eu sou isso, sou aquilo, ou vem com um diagnóstico fechado, eu falo, peraí, não é, né? Tá. Quando você fala, eu sou irritado, não é, né? Tá. E aí a gente poder olhar para isso. Porque a transformação vem disso, de você poder parar e sentir. Quando você falou aí de escolas e que eu vejo que está tendo muita transformação bacana, nós não aprendemos a nominar nossos sentimentos, a perceber nossos sentimentos, que são vários, e saber que todos eles, agora esse filme inteligentíssimo, que é óbvio que tem terapeutas de trauma ali por trás, o Divertidamente, ele mostra claramente, nós temos todas essas funções, todas essas emoções, e podemos dar espaço para cada uma na determinada hora. Porque se eu não dou o espaço para aquilo, aquilo vai ficar sem descarregar no meu organismo. E muitas vezes eu vou, por exemplo, eu estou muito triste, ou qualquer outra emoção, que você perceba, e aí eu posso ir para um vício, me esquivar da tristeza, então eu posso ir, seja para comida, seja para pornografia, seja para o que for, mas qualquer coisa, que compras, mas por que eu estou indo lá? Me esquivando de algum incômodo, que eu ainda não estou com espaço de poder parar, sentir, para liberar. E a gente escutando é tão simples, né? Se alguém tivesse ensinado isso antes. Calma, só sente. Para e sente. Para liberar todas as nossas angústias, né? O segredo é esse. Lógico, tem um grande caminho aí de como, né, Cris? Mas a gente se permitisse dar o direito de parar, e a gente fala isso na vida moderna, hoje eu falo muito para os meus alunos. Mas eu não tenho tempo para parar. 2, 3 minutos para descansar. Não dá, né? E aí, quando a gente aprende, vai vendo que a gente vai se sentindo tão bem, a gente cria espaço, né? A gente se organiza e cria espaço. Porque o corpo é um lugar que precisa de tempo e espaço, né, Cris? Então, você até trouxe um exemplo da terapia, que é super legal, que eu acho que fica mais plausível para as pessoas entenderem mesmo, que você tá ali e às vezes você vai pedir para a pessoa que trouxe uma fala só sentir aquilo. E às vezes pode ficar a sessão inteira sentindo, né? Até se revelar alguma coisa. Então é sobre também reduzir um pouco, né, essa pressa que é o lugar da mente. E o tempo do corpo é o tempo Cronos, né, que a nossa professora fala tanto. É um outro tempo, né? Cada um vai ter o seu tempo de corpo. Quando você fala, a pessoa que diz assim, não tenho tempo. Não, eu tenho que correr daqui para ali. Isso já é uma esquiva. Isso já é um padrão bem de esquiva. Assim como a procrastinação ou outras, tudo que fica um pouco disfuncional. Não é natural. Então, isso é uma esquiva de alguma dor. Agora, é importante a gente lembrar, né, essa formação da Somatic Experience, que tem cada professor maravilhoso aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? E é o que a gente falou logo no início, qualquer um pode fazer, mesmo que seja só para autoconhecimento. Então, é assim, são 10, 8, não, 3, 6, 8 módulos, né? E cada um vai colocando, porque o estudo também é de uma forma que o Peter fala tituladamente. Ele nos ensina que não é assim. Eu não dá para eu para me cuidar, eu preciso ter o outro terapeuta, não que ele vá fazer nada por mim, mas para estar ali dando um continente para eu poder trabalhar o corpo dessa forma, né? Então, é muito importante perceber que é tituladamente aos pouquinhos, em cada módulo, o aluno vai aprendendo como chegar até a gente chegar a traumas maiores mesmo. E é linda a transformação. É linda as transformações que acontecem com todas as pessoas que vão para esse caminho, né? E é por aí. O tempo do corpo é diferente do tempo da mente.
Então, a gente precisa parar para deixar o corpo sentir o corpo. E muitas vezes você está olhando e está com uma sensação completamente diferente do que é real, porque você não está parando para sentir. E uma das coisas é a fisicalidade também, né? Por exemplo, você chegar aqui, todo mundo, quem está assistindo, nós duas aqui, nos percebermos, peraí, tem. Ah, se eu tiver com uma caneta aqui embaixo do meu bumbum, eu não vou estar inteira aqui, porque vai ter alguma coisa no meu corpo que vai estar dizendo, pô, tá desconfortável. Então, eu sempre tentar me convidar para primeiro sentir a fisicalidade do meu corpo, como é que ele pode estar mais confortável para eu poder entrar em algum processo ou estar em algum lugar. Isso é uma das primeiras coisas que o trabalho, o Peter, na Somatic Experience, a gente vai aprendendo. A primeiro dar, e isso é recurso também, né? A primeiro a dar recursos para a pessoa estar mais inteira, ter muito espaço para a gente podendo, trabalhando aos pouquinhos o que tem que vir. A segurança, né, Cris, é a premissa, né, do trabalho, né, do Somatic. Então, eu estar É a segura premissa. também na relação com o meu terapeuta, né? Porque o corpo cede, né? Que já que a gente está falando de sistema nervoso, né? Tem um quê de fisiológico aí nessa explicação, né? Que se eu tô aqui insegura e me sentindo um pouco agitada com a pessoa que eu vou ficar no sistema nervoso simpático, né? Que é aquele de luta ou fuga. Então não vai vir descarga, né? Então, primeiro de tudo é a gente sentir bem com quem a gente tá e depois sentir o corpo se acomodando bem e aí a magia acontece, né? O corpo Você é fala, sábio. você falou agora, né, do simpático, parasimpático, ele lembra também, tem a parte do congelamento, né? A gente vê as pessoas falando, às vezes vem uma pessoa e diz, ah, nossa, tal mulher já era uma mulher adulta e vem falar que teve uma época, fui assediado, aconteceu isso há algum tempo. Gente, a pessoa congela, tanto faz a idade. É outra forma de se defender. Congela. Além de congelar, a gente também perde a memória a respeito daquilo. Você muitas vezes você pode não lembrar, né? As memórias implícitas, o que você pode não lembrar, pode ser de traumas realmente que você não tinha, traumatizações que você não tinha fala, né? Traumas muito antigos, você era muito pequenininho, não tinha fala, mas pode ser também de foi tão dolorido, foi tanto que o meu corpo segurou e eu nem lembro mais dessa coisa. E aí, de repente, algo acontece, algo ativa, como foi meu caso, né? De repente, gente, uma história que eu sempre achava engraçadíssima. Então, às vezes, vem alguém ou algo, pode ser uma besteira que você não tem ideia, e é a gotinha da água, veio ali, transborda, epa, epa, São aí os a gatilhos, memória né? aparece. A memória aparece. Então, quando as pessoas dizem, isso deve ser mentira, não foi real, como assim? Não se incomodou? Naquela época gostou o julgamento, né? Então, a primeira coisa que eu digo para qualquer cliente, eu não vou te julgar, eu não vou te analisar, eu não vou poder te dar dica. Porque quem sabe o que quer e o que vai te ajudar é o seu corpo e as suas sensações. Eu estou aqui, sim, para te ajudar, te facilitar você poder entrar nesse processo, você se conhecer, o seu corpo dizer. Nossa, é muito. Me vem tanta coisa que às vezes eu quero falar sobre o tema, quando você traz o, né? A nossa cabeça vai indo para várias coisas. Mas é importante, acho que citar que é isso, né, Cris? É o corpo vai revelar, né? O terapeuta ele tá ali só para fazer esse apoio, esse vínculo seguro, né? Dar um continente de segurança e de amorosidade e a escuta do corpo revela, né? Acontecem coisas mágicas. Você falando me veio esses 4 dias que a gente teve agora, está super recente aqui nas minhas células, na minha pele, tanta coisa linda que a gente vivenciou em 4 dias de mais um módulo de das pessoas se abrindo homens, né? Se a gente falar dessa parte da sociedade, né? De homens e mulheres, né? Mulheres
tem muito mais essa abertura. E quando a gente vê homem fazendo isso, é muito tocante. E vendo como as pessoas se sentem depois de uma sessão e o semblante, né? O corpo Sim. muda, tudo muda. Então é muito tocante. Tem uma pergunta aqui, Cris, só para colocar um pouco mais de palavras, que a gente começou já, que é um tema tão gostoso, a gente não falou exatamente o que é SE, e uma pessoa até perguntou aqui, ó. Ela falou, Peter, o quê? Então, só colocando um pouco mais de palavras, a gente, até quando postou aqui, a gente postou a gente postou o Trauma Tem Cura e o Somatic Experiencing, né? Então, o Trauma Tem Cura é ABT, gente. Depois a gente deixa tudo escrito aqui, tá? E bota as referências. Mas é a Associação Brasileira de Trauma. Ela representa, Associação do Brasil, ela representa o Somatic Experience Internacional, que é do Peter Levine, que é quem criou, que é um médico, super PhD, biofísico, cara crânio maravilhoso, que foi estudar, como a Cris falou, os animais, o sistema nervoso dos animais. E aí ele foi trazendo para os mamíferos e foi vendo que a gente tem um outro ramo do sistema nervoso, foi estudando sobre descargas, por que que a gente traumatiza e o animal não. Então, uma série de coisas muito bacanas que tem no site. Quem gosta e quer saber desse tema, gente, a gente põe aqui, que tem muitas coisas legais e livros também para a gente indicar, tá bom? Então, é do Peter Levine, a pessoa que perguntou aqui. E Cris, a Márcia fala assim: os recursos. Cris é uma terapeuta sensacional. Ela nos conduz majestosamente dentro das técnicas do SE. Amo. Depois, Eleonora pergunta: o sintoma pode demorar para aparecer ou é logo após o trauma? Pode demorar, Léo, pode demorar, porque às vezes ele fica camuflado mesmo. Ou ele fica, como até usei a palavra, camuflado, atuando de uma forma que você nem percebe que há uma traumatização. E Então, você bem colocou, né? Daqueles sim, compulsões, né? compulsões, e várias outras coisas, seja a irritabilidade, a própria ansiedade, né? Tudo isso já são sintomas, mas o que a Léo está perguntando é se eles podem ficar, né, se eles aparecem de imediato. Não, muitas vezes não aparecem de imediato. Muitas vezes o corpo, para te defender da dor, ele te bloqueou aquilo e você não percebe nada. Não percebe nada. Mas, de alguma forma, ele vai estar ali querendo te contar. Mas ele só vai começar a contar quando ele perceber, agora eu posso. Agora eu posso. Senão, ele pode aparecer como outros sintomas. Seja, começa a aparecer aos pouquinhos, aí se transforma numa síndrome, seja numa dor crônica em determinado lugar, seja numa tensão corporal. De alguma forma, ele vai aparecer. Mas muitas vezes você não vai ter nem sonhar que aquilo. Tem um exemplo interessante, bacana também, que é uma médica amicíssima minha, que eu amo e que eu já tinha atendido ela, a gente faz umas trocas na vida, né? Uma vida. E eu já tinha atendido ela como físio, tratando, e aí uma vez ela chega, estava com torcicolo lá, cheguei eu na casa dela, ok, levei tudo de fisioterapia, só que ela foi incrível, ela foi aberta, eu sem falar nada, comecei, antes de atender, pegar, né, meter a mão na massa, entramos no SE, sem falar que eu estava fazendo SE. E simplesmente o pescoço ficou ótimo, sem eu tocar no pescoço dela. E antigamente eu chegaria lá, na mecânica da fisioterapia, né? Como eu já tinha feito, eu também tinha dado um resultado, mas de uma forma diferente. E é incrível essas mudanças. É incrível como realmente o corpo fala e se a gente dá espaço para ele ouvir. Dessa forma que o Peter nos ensina, que a experiência somática nos ensina, com essa segurança, trazendo os recursos, trazendo tudo isso, como transforma. É incrível.
Eu até, você já puxou esse gancho, eu ia te perguntar isso. Hoje, como que tá você? Físio, SE, você junta os dois, né? Acho que não tem como, né? Não Quando a tem gente como aprende se isso, não tem como separar. deixar de lado mais, né? Não, não tem como. Inclusive, tem médico assim, que chega para mim assim: olha, eu estou te indicando uma cliente, mas falei que é fisioterapia, mas é aquele negócio aí que você faz. Que De, negócio já mágico. de sacar isso, é o que eu sempre falo. É ser que a pessoa depois fica, uau! É o que você vê, né? Que, aliás, é o que a gente não explicou aqui. Na formação, os professores normalmente dão a teoria de manhã, né? A cada, são ou 4 dias seguidos ou 6 dias seguidos, agora, quando você vai entrar para avançado, né? São 6 dias seguidos com intervalo, de um dia no meio. Mas de manhã é a teoria, depois o professor faz uma demonstração com um dos alunos, então vira um atendimento desse aluno, e depois cada aluno vai atender um outro aluno. É nisso, né, Nath, que é legal de falar, a gente vê a É, transformação nos alunos, porque as pessoas também passam por atendimentos durante o curso. E, claro, vai cada vez aprofundando mais, né? Lá no iniciante, que são os 3 primeiros módulos no primeiro ano de curso, a coisa vai mais levinha, vai menos. E tituladamente, não tipo, esqueçam dessa fala, tituladamente. Sabe aquela química que você vai jogando a gotinha cada vez um pouquinho? É isso. muito lindo, Cris. Ai, que bom. Olha isso já, 13:08. Aqui não é o tempo Cronos, que é o tempo do corpo exatamente, que é o que a gente tem aqui no Insta, mas te deixo à vontade para você colocar alguma coisa que você ainda acha será legal a galera saber sobre trauma e corpo, ou algum Eu exemplo. não sei quantos minutinhos que a gente tem aí, eu estou meio De repente, perdida. mais uns 10 minutinhos. Uhum. É, eu acho que a primeira coisa que eu colocaria é curiosidade. Eu acho que é. Na verdade, a gente só consegue estar curioso se a gente está em segurança, também tem isso, né? Mas, no caso aqui, a curiosidade, o que, que é o SE? Então, no trauma tem desenvolvimento, tem cura, quer dizer, porque o Peter, Deixa eu já depois, deixar aqui. ele no Pode falar. primeiro livro, é, ele fala disso, depois ele dá uma, resumindo, acho bacana a ABT botar o nome de trauma tem cura, porque mostra a tal da esperança. Realmente a gente pode ter esperança porque a gente pode mudar. Eu não sou assim. Você não é assim. A cada dia nós vamos nos trabalhando e vamos nos modificando para estar melhor, cada vez melhor. Então, trauma tem cura. É, então, nesse que você está colocando, tem vários relatos de professores, tem tudo falando, se você quiser conhecer melhor o método. E é muito interessante. Inclusive, a ABT, que você falou aí, a Associação Brasileira de Traumas, oferece 5 sessões gratuitas, se alguém tiver interessado. Tá. Se a pessoa se interessar em conhecer, e dali depois a pessoa vê. Como também eles têm um projeto muito lindo, que é o NAPES, que é para pessoas vulneráveis, que não têm como pagar uma sessão, né, pagar um tratamento. Não é bem um tratamento, mas é para trabalhar TEPT, né, transtorno realmente de. E aí é uma espécie de trauma, mas é legal de olhar também. Então, no trauma tem cura, tem isso. A gente tem uma professora maravilhosa que também tem um projeto lindo na Bahia, mas aí não é junto com a associação. Mas eu acho que através dali você pode começar a conhecer e pensar: será que eu gostaria? Ou será que isso que eu acho, que é como você falou, eu sou irritada? É porque o meu signo? Eu sou ansiosa? É porque. Esquece o porquê. Esquece o porquê. Você não é. Você está e você, se convidar a poder se escutar, de escutar teu corpo, dar esse espaço, óbvio, num lugar com segurança,
com uma boa condução, né? Não é condução, porque quem conduz mesmo é o seu corpo, mas com um bom continente que deixa o seu corpo poder te trazer a história e você poder, ok, estou te ouvindo agora, a mudança vem. Não tem como a mudança não vir. É, dei até um respiro aqui agora. Eu até me É, arrepiei aqui é, também. é um tema muito foda, né? Se puder falar palavrão aqui, mas é isso, é um tema muito foda, tocante e, né, assim, é Não, isso. É sobre, às vezes a gente, sei lá, um relato meu aqui, Cris, que venho da yoga, que venho do corpo, sei lá, da dança, estudei um pouco de dança terapia. Para mim, eu achava que eu vinha para o corpo, como se fosse isso. Ah, escuta o corpo, vem para o corpo. Isso sempre teve, né, nas minhas formações. Ah, na yoga ela é somática. Se o professor te dá tempo, espaço, se te chama para sentir a postura e não só fazer a postura. Então ele pode ser muito somático, dependendo da condução. Mas é interessante que eu sempre, né, escutei e achei que eu estava habitando o corpo, ou escutava ele. E aí, quando eu conheci a experiência somática, o SE, eu pude ver que é um outro refinamento e uma outra curiosidade dessa escuta do corpo. Tem tudo aquilo que eu trouxe na minha bagagem, tem, precisou disso, eu uso, mas é como é uma outra relação com a escuta e o que o meu corpo está trazendo. E quando a gente pausa de fato, se dá essa permissão nesses dias tão corridos que a gente tem numa vida moderna de internet, pausar e falar: nossa, deixa eu sentir aquela minha dor, seja física ou psíquica, deixa eu parar um pouco com ela aí na companhia daquele terapeuta, né? Que me traz a segurança. De repente, sei lá, o corpo começa a tremer, ou vem uma memória, ou acontece alguma coisa. Então, acho que é nesse nível de relação com o corpo que esse eu nem achava que pudesse existir. Então, enfim, se abriu alguma coisa para você falar sobre isso, fica à vontade, não, Cris. não é Mas nem sobre isso. Eu estou rindo aqui quando você falou o negócio do palavrão, porque eu tive eu tive um paciente muito engraçado e ele me indicou para outra pessoa. Isso foi antes da. Eu estou falando isso por causa do sapato, antes da pandemia. E ele chegou para essa pessoa e falou assim: Olha, ela é divina, mas ela fala palavrão, ela tira o sapato. Eu tirava porque eu gosto de andar descalça, né? Então eu já chegava tirando o sapato. E se você convidar ela para jantar, ela vai jantar. maravilhoso. Porque outra coisa que a gente trabalha, não tem nada a ver com jantar, mas não deixa de ser, muito, e que todos nós. O que é trauma também? Trauma é cortar aqui os nossos limites. Né? É quando os nossos limites foram, de alguma forma, Violados. perfurados. Né? Então, aqui. Então, a gente precisa, a gente resgata e a gente realmente começa a trabalhar muitos limites dentro desse método, principalmente, de poder a pessoa passar a poder ter o próprio limite, poder dar o limite e ela também não ultrapassar o limite do outro. E é muito interessante. Eu lembrei, eu fiz o link com o tal do jantar, porque foi isso. Eu chegava tardão, ele trabalhava para caramba, e eu chegava muito tarde já na casa dele para trabalhar, com fome também. Aí teve um dia que eu cheguei, ele, agora que eu vou jantar, você quer jantar? Eu falei, ué, quero, né? Porque eu ainda ia ter que esperar ele jantar. Então, querendo ou não, foi uma coisa de lembrar dos limites. Como é bacana o trabalho que a gente faz quando a gente trabalha com trauma, de restaurar os nossos limites. E já me abre esse tema que você falou, que é lindo, gente, como a gente começou a live falando trauma, é tudo, é muito mais do que só um trauma episódico, né? De algo que aconteceu, um fato. Mas é sobre essa questão de eu tô conseguindo pôr meus limites, como eu tô usando a minha agressividade, a minha raiva, é uma forma saudável
né? Que tá ligado ao tema limites e agressividade saudável, né? E então, às vezes, coisas sutis, como que é essa educação emocional das emoções. Então, isso a gente aprende sobre trauma. E numa consulta com um terapeuta de trauma, como regular e manejar melhor o que é meu, o que é do outro, como o mundo me afeta e como eu sou afetada pelo outro ou pelo mundo. Então, gente, assim, puxando esse gancho, Cris, eu acho que eu até, né, para ir indo para um desfecho, é algo que a humanidade precisa Sim, saber, né? Que é aquela hashtag que tem, por uma sociedade mais informada ao trauma, uma sim, e eu vou sociedade mais regulada emocionalmente, porque a gente viola, a gente é agressivo, vem todas as abusadores e violações, porque a gente está desregulado no fundo, né? Então, se cada um puder ir se regulando, né? sim, quando você fala isso, me lembra muito aquela frase: me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais estou precisando. Que acontece? As pessoas mais difíceis provavelmente foram as mais traumatizadas. E quando a gente pode parar e olhar para isso, mesmo alguém que a gente não precisa ter mais tanta relação, porque a gente já deu limite, aqui não, mas pode olhar com compaixão, entender a dor do outro. Tipo assim, nossa, é muito difícil, porque de certo foi muito traumatizado, está ainda muito traumatizado. Eu acho que isso assim, um excelente desfecho para uma reflexão. Nossa, E é é lindo. isso que a gente começa a trabalhar. Quando a gente trabalha com trauma, é para a gente ser menos reativo e mais reflexivo. Espera aí, eu não vou reagir, mas eu vou refletir, eu vou poder sentir. É isso mesmo? Como é que é? O que eu quero? Fazer escolhas conscientes e não tão reativas. E também poder ter essa coisa, isso não é comigo. Até quando a gente se conheceu, não sei se você se lembra disso, eu como assistente sua, Daquela, numa sessão, daquele exemplo de sessão, né? que eu falei para você, não é com você. Muitas vezes a pessoa está reagindo, parece que é com a gente, e a gente pode olhar, peraí, não é comigo. Não preciso levar isso para mim, porque não é comigo. É como aquele meu amigo, né? Dá até vontade de dizer o nome dele, mas eu nem sei se ele sabe que eu estou nessa live, que há muito tempo que eu não falo com ele, que dizia, Cris, você está brigando comigo? Não, eu não estava brigando com ele. E ele me ajudava na minha autorregulação. Que é o que a gente aprende aqui na experiência somática, a gente começa a aprender a se autorregular. O que é Maravilhoso. meu? O que é meu? E a famosa, nossa professora gosta muito de dizer, né? Olhar para uma coisa, olhar para uma reação do outro, falando, o que eu tenho a ver com isso? Ou então pode ser até, que merda que eu tenho a ver com isso? Mas poder olhar o que não é seu. Isso, e é o que você falou, isso muda o mundo. Muda o Muda o mundo. mundo, gente. Muda o mundo. É como a Leide, A maravilhosa. Leide está Nossa aqui! coordenadora. Ela Que é é muito linda vice-presidente da e BT, não sei. vice-presidente. E é sobre, eu acho que esse lugar mesmo, né, Cris? Como, acho que uma reflexão para as pessoas, né? Como a gente tem sido afetada pelo mundo, como eu tô afetando e como eu tenho sido afetada, como o meu corpo, minhas emoções têm reagido. Isso pode abrir muito pano para manga aí, Sim, né? Então, sim. Sim, até na hora de julgar o outro, né? Como que uhum, eu tenho uhum, direito a julgar o outro? Eu não estou no corpo do outro. exato. Quanto mais traumatização, é um ciclo, né? Mais eu vou gerando violência, seja verbal, seja física, né? E aí vai virando aquela bola de neve, né? Um reage, reatividade, ciclos de violências e abusos, né? Ciclos E de sim, traumas. e quanto mais traumatização, mais julgadores nós somos. Porque nós vamos estar fixados e não vamos estar podendo ter essa flexibilidade que a experiência somática vai nos devolvendo. E aí estamos fixados no molde e começo a achar, julgar.
Isso também faz parte de eu estar muito traumatizada. Quando eu estou muito julgadora, você pode estar certa, quando você olhar, é porque de certo tem muita traumatização aí por trás. E trauma tem Tem algo. cura. Uh! E por isso que adoramos falar tanto dele, porque ele traz, não Sim. só ele tem cura, mas como ele traz um lado tão maravilhoso, esse outro lado da nossa essência maravilhoso, né, Cris? De olhar a gente, olhar o outro, esse lado da alma, esse lado espiritual, esse lado dos dons e talentos que aparecem quando a gente vai ressignificando os traumas, né? Ai, que papo gostoso. Cris, deixa o seu contato. Eu vou deixar tudo aqui anotadinho também, gente, para vocês buscarem a Cris. Vou deixar sobre o trauma tem cura, sobre o SE, mas, Cris, a forma que você atende, o que você quiser passar para o público, pode ficar à vontade. Eu não sou. Todo mundo deve ver que eu não sou muito de rede social, né? Eu não taco uma coisinha ou outra, eu não sou de me expor ali, mas eu normalmente, quase sempre, eu fechei o consultório bem antes da pandemia, inclusive. E hoje em dia eu atendo muito mais online. Eu tenho um consultório que eu alugo de vez em quando, mas como eu estou atendendo direto, inclusive fora do Brasil também, e tudo, acaba que é online, e aí acaba que o pessoal do Rio eu também tenho atendido online. E é incrível, porque como na ABT, por causa da pandemia, começaram cursos online, a gente aprende também a poder trabalhar mesmo à distância, ter muito contato, conseguir que a coisa funcione, mesmo a uma distância física. Isso assim, mágico, realmente é mágico também. Então, eu quase sempre trabalho online. O meu contato tem nesse Instagram, né? Que eu acho que deve ter meu telefone ou uma forma de mandar alguma mensagem. Mas é isso, eu adoro, eu realmente sou apaixonada pela SE, eu sou daquela que, se deixar, eu fico falando 1000 horas aqui. Vamos marcar então a próxima, Cris. Teremos uma próxima para trazer um outro tema, que é muito gostoso mesmo. E muito gostoso trocar com você a sua leveza, a sua história de vida. Ó, arrasou, Cris. Todo mundo falando maravilhosa, coração, maravilhoso, amei. Coração. Eu não vejo Muito legal esse nada. ponto. Você está Não falando dá, isso, para mim, eu não vejo nada, não dá para nada. ver, Cris. A princípio, eu acho que daria para você ler, mas Ah, tá. enfim. Agora eu vi aqui que a Ângela Pimentel perguntando qual professor aqui no Brasil. Não, o Peter foi. Aqui no Brasil tem vários professores, você consegue olhar lá no Trauma Tem Cura, no site do Trauma Tem Cura, na ABT. A Léo falando quanto a ensinamento, tô encantada. Venha, vai ser muito bom. Agora estou tentando, mas está difícil, não está É descendo. bastante. É, Mas eu acho que de pergunta tinha aquelas duas a gente conseguiu responder e só elogios agora, Cris. Palmas, coração, coração. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui. Cris, e mais uma Vivi, vez. obrigada, Vivi, por estar aqui também. Cris, obrigada por essa sabedoria, obrigada pelos atendimentos, por tudo que você faz, pelas assistências maravilhosas que você faz, que ela pega na nossa mão ali como assistente e ajuda sempre ela está ali de prontidão para as perguntas que os alunos têm ali do curso. Então, obrigada. Vou te chamar de novo para o Conexões Somáticas. E, e obrigada a todos que estiveram aqui. Pessoal, saibam que fica aqui gravado, mas fica no meu canal do YouTube, que eu também vou deixar, que é Natália Solon Habitar Corpo. E aí lá ficam todas as que a gente já teve até agora. Então fica mais fácil do que aqui no Insta, que fica meio perdido ali no feed, Uhum. né? Então no YouTube vai estar ali todas uma do ladinho da outra. Vamos falar mais vezes de trauma. E obrigada pela presença. Obrigada, obrigada mesmo, Nath. Você sabe que eu nunca fiz isso e que eu estava nervosa, fui ativada também com alguns traumas e agora foi bem legal. Gostei muito, foi uma delícia estar aqui com você. Nós duas nos ativamos no que a gente ia falar, mas a gente se corregulou ao mesmo tempo, que Isso, é sobre isso uma que nós técnica, estamos né? falando.
Muito bom. Muito Muito obrigada mesmo bom. pelo convite. Obrigada a você, E obrigada ao gente. pessoal que apareceu aqui nos assistindo. Cris é Vai, vai. sensacional, uma maravilha. Ó, mais comentários. Não vejo Gente, brigadão. nada do que você está falando, mas depois deve dar algum lugar para ver. Tá ótimo. Beijos, beijos. Até a próxima, pessoal. Obrigadão, tchau.